Boa tarde! Bem-vindos à live de hoje, live de novidade. Já vi que vocês ficaram empolgados aí quando eu divulguei o tema da live de hoje, porque a gente vai falar sobre um tratamento novo que chegou há pouco tempo no Brasil. Então vai ser um tema novo que vocês ainda não me ouviram falar por aqui, que vai ser sobre o Zen. Boa tarde, Cristina, Schmidt, Dandan, Kaká, bem-vindos, pessoal. Vou começar com aquela minha apresentação de sempre para o pessoal que está chegando novo por aqui. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata, sou do Rio de Janeiro e estou aqui com vocês no Instagram e no YouTube também para ajudar vocês a manterem o glaucoma muito bem controlado e assim enxergando pela vida toda. Então hoje eu vou contar direitinho para vocês o que é esse tratamento novo para o glaucoma que chegou no Brasil recentemente, como que funciona e para quem que é esse tratamento, quem são as pessoas que podem se beneficiar desse novo tratamento. Quem quiser mandar dúvidas, eu só vou responder as dúvidas sobre o tema da live de hoje, que é sobre o Zen. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar aqui no balãozinho dos comentários, ou então aqui embaixo, onde tem o balãozinho do chat, tem uns íconezinhos aqui, e tem um que é um balãozinho com uma interrogação, dá para mandar dúvida por ali também. Vamos começar a falar do Zen. Então, primeiro já vou ensinar vocês a falarem, porque escreve Shen com X, mas a pronúncia é Zen com Z, tá? Então, eu vou falar aqui Zen, mas o Zen é esse Shen que vocês viram escrito aí no anúncio que tá aqui em cima no tema da live também. O Zen, ele é um novo tratamento cirúrgico para o glaucoma. É um tratamento que já estava até aprovado pela Anvisa há um tempinho, então talvez vocês ouviram falar antes até, mas que foi lançado oficialmente no Brasil esse ano, há poucos meses atrás. E aí eu vou contar um pouquinho então para vocês como é que funciona o Zen. Mas tem um detalhe, para vocês entenderem como funciona o Zen, vocês precisam entender como funcionam as cirurgias mais antigas para o glaucoma, que são a TREC e o implante de tubo. Então, antes de entrar no Zen em si, eu vou falar um pouquinho sobre essas técnicas. Sei que tem gente que tá na live toda semana e que já ouviu 800 vezes a explicação da TREC, mas eu vou falar de novo porque sempre é bom relembrar. A TREC é a cirurgia clássica feita para o glaucoma, é a cirurgia mais realizada para glaucoma no mundo. O que a gente faz na TREC? A gente faz um canal de circulação de líquido e aí, conforme o líquido circula dentro do olho, a pressão ocular reduz. Na TREC, a gente faz esse canal de circulação de uma maneira quase que artesanal, é na base do corte e costura. Então, a gente usa os próprios tecidos do olho para criar esse canalzinho de circulação. Então, a gente faz isso com pequenos cortes, com pontos, e aí a gente constrói no olho um canalzinho de drenagem de líquido por ali. O tubo, que vocês já me ouviram falar aqui outras vezes, e que aliás tem vários nomes, ele é conhecido como tubo, como válvula, como implante de drenagem, existem vários tipos e o mais usado deles é o AMED. Esses tubos, eles também são cirurgias grandes como a TREC, que também precisam de corte, também levam ponto. Só que no implante de tubo, em vez de a gente construir esse canalzinho de drenagem com os tecidos do olho, a gente usa um tubo de silicone, tá? Esse tubo, ele também é uma cirurgia grande, então tanto a TREC quanto o tubo são consideradas cirurgias que são bastante invasivas, são cirurgias que mexem bastante no olho, que tem um período de recuperação lento, que tem um pós-operatório com muitas restrições e que tem riscos consideráveis. São excelentes cirurgias para redução de pressão,
tanto a TREC quanto o tubo, eles baixam bastante a pressão ocular, mas às custas de um risco considerável. Então, são cirurgias que são indicadas para pessoas que têm glaucoma de moderado para avançado, que não estão com bom controle de doença, que têm pressões muito altas e que precisam de pressões bem baixinhas, tá? Então, até então, a gente não tinha muitas alternativas para as pessoas com glaucoma avançado, em termos de cirurgia, eram basicamente esses dois procedimentos que existiam, a TREC e o tubo, que são cirurgias muito boas, sim, mas que têm riscos consideráveis. E aí, o que aconteceu nos últimos anos? Vem sendo feita muita pesquisa tentando descobrir opções que sejam igualmente eficazes, mas com riscos menores do que o risco da TREC e o risco do tubo. Então a gente vem numa busca de tratamentos que sejam mais seguros para os glaucomas avançados. E foi assim que surgiu o Zen. O Zen, ele surgiu como uma dessas possibilidades de tornar as cirurgias de glaucoma procedimentos mais seguros. A gente tem também as cirurgias minimamente invasivas, que vocês me escutam falar bastante aqui, como o Stent, como o GAT, que são cirurgias extremamente seguras, mas elas não servem para glaucoma avançado. As cirurgias minimamente invasivas, elas são muito indicadas para glaucomas iniciais. Então, a gente ainda não tinha uma opção que reduzisse o risco da cirurgia para quem tem glaucoma avançado. Não tinha até então, mas agora a gente tem, que é o Zen. Tá? Então é aí que entra o Zen. O Zen é uma cirurgia voltada para glaucomas de moderados para mais avançados. Então a indicação é semelhante à da TREC, por exemplo, só que ele tem riscos menores do que os riscos da TREC. Vou explicar melhor. Uma das complicações mais comuns da TREC é a pressão baixar mais do que o que a gente queria. Então, a gente opera para baixar a pressão. Mas na TREC é muito difícil de a gente controlar o quanto que a pressão vai baixar. E aí o que pode acontecer é de a pressão baixar mais do que a gente queria, e isso é problemático também. A pressão baixa também não é legal. O Zen, o grande benefício que ele traz é um pós-operatório mais tranquilo e um menor risco de a pressão reduzir mais do que o que a gente queria, tá? Então quer dizer que o Zen é uma solução maravilhosa e que ele não tem riscos? Claro que não. Não existe cirurgia sem riscos. O Zen, ele ainda tem muitos dos riscos que a TREC envolve, mas ele diminuiu principalmente esse risco de a pressão cair demais depois da TREC, tá? Então o Zen tem riscos? Sim, o Zen tem riscos, mas ele tem menos riscos do que a TREC. Tá? É um tratamento muito novo, tá, pessoal? Então, todo tratamento que é novo, a gente ainda tá aprendendo a melhor maneira de usar. Ele é muito novo no Brasil, fora do Brasil ele já tem alguns anos, fora do Brasil ele não é tão novo assim, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa aprender sobre ele. Então, por exemplo, uma questão que sempre entra quando a gente fala de cirurgia de glaucoma é quanto tempo dura, porque nenhuma dessas cirurgias para glaucoma dura a vida toda. A TREC não dura, o Stent não dura, o tubo não dura, e a tendência é que o Zen também tenha um tempo de funcionamento. Agora, quanto? Isso é uma coisa que a gente ainda precisa de mais estudos. E como que é a redução de pressão? Alguns estudos mostram uma redução de pressão bastante semelhante à da TREC,
ou então uma pressão só um pouquinho maior do que o que é a pressão que a gente alcança com a Trek. Então a gente consegue alcançar pressões próximas à da Trek, só que com menos risco. Então essa é a grande vantagem do Zen. Montoro Luciana perguntou aqui se o Zen é um implante. Sim, o Zen é um implante. Eu vou usar um termo, mas cuidado para vocês não confundirem. O Zen é um tubinho, mas não confunde, porque ele não tem nada a ver com aqueles tubos tradicionais, tá? Para vocês terem uma noção comparativa, o tubo tradicional das cirurgias mais antigas, ele é grande, ele é mais ou menos do tamanho da minha unha, assim. E aí ele fica escondidinho aqui atrás da pálpebra, tá? Esse é o tradicional. O Zen, ele é um tubinho microscópico, então assim, se colocar ele do lado de um tubo, mal dá para ver o Zen, mas ele também é um tubinho, só que com uma tecnologia muito mais avançada e com um tamanho infinitamente menor ao do tubo tradicional, tá? Vamos lá para as dúvidas de vocês agora, pessoal. Eu vou começar respondendo aqui. Deixa eu ver a pergunta do Luiz Adame. O Luiz Adame tá me contando aqui que ele tem um glaucoma com 50% de perda visual, então eu imagino que seja um glaucoma avançado, e ele também tem catarata. E ele pergunta o que fazer, se ele pode fazer a catarata sem o Zen, o que é a melhor opção. A melhor opção de uso do Zen é junto com a cirurgia de catarata. Ele pode ser feito sozinho? Pode, não é proibido. Mas a melhor opção, o melhor casamento é fazer a cirurgia de catarata junto com o implante do Zen no mesmo procedimento. Até porque quem tem glaucoma avançado é arriscado, às vezes, a gente operar só a catarata e não fazer nenhum procedimento para o glaucoma. Então, o ideal é se fazer junto. Não é proibido fazer o Zen sozinho. Então, quem já operou a catarata pode fazer um implante do Zen. Mas a tendência e a nossa preferência é de a gente fazer junto, no mesmo procedimento, tá? Vamos lá para a próxima dúvida. Lembrando que eu vou responder as dúvidas sobre o Zen. E aí, quem tiver dúvida sobre outros temas, pode guardar para amanhã para a caixinha de perguntas, tá? A Connect Sempre perguntou aqui se a ciclofotocoagulação serve para glaucoma avançado. Sim, a ciclofotocoagulação é outro tipo de tratamento para glaucoma avançado, mas eu não falei aqui porque não é cirúrgico. Então, eu falei aqui das opções cirúrgicas do glaucoma avançado. A ciclofotocoagulação é uma opção a laser para o glaucoma avançado. Eu considero o Zen, a Trek, como opções mais seguras do que a ciclofotocoagulação. Então, eu prefiro primeiro indicar um Zen, uma Trek, para depois pensar numa ciclofotocoagulação. Mas isso não é regra. Tem outros oftalmologistas que preferem fazer primeiro a ciclofotocoagulação para depois pensar numa Trek ou num implante de Zen, tá? Pessoal que perdeu agora o começo da live, quem tá chegando agora, amanhã, às 10 horas da manhã, a gravação da live vai estar no YouTube para vocês assistirem. O Alberto Diniz, meu colega oftalmologista, tá mandando aqui para vocês um link de informação sobre o Zen também, para vocês poderem aprofundar aí depois da live. Quem perdeu tá aqui nos últimos comentários. Cacá Sardinha tá perguntando se o pós-operatório é o mesmo. O pós-operatório é semelhante ao da Trek, mas o tempo de recuperação com o Zen, ele é um pouquinho mais curto, porque o Zen, ele é uma cirurgia que ele mexe muito pouco no olho, tá? Então, é uma cirurgia que não leva ponto, é uma cirurgia que os cortes são microscópicos, nem se comparam com os cortes da Trek, que são cortes maiores, mais profundos.
Então, o tempo de recuperação do Zen, ele é mais curto. Mas o pós-operatório, ele é parecido com o da Trek. Então, vai ter que fazer repouso, vai ter que fazer avaliações. Desculpa, gente, sexta-feira, a semana toda falando, a voz falhou. Então, pós-operatório, semelhante ao da Trek. Gente, me dá 2 minutos para eu pegar uma água. Não saiam. Voltei, foi rápido. Nem 2 minutos, viu? Um segundinho só. Bom, então, retomando o que eu estava falando do pós-operatório. O pós-operatório do Zen, ele é bem parecido com o da Trek. Até porque o Zen também tem alguns problemas de cicatrização, tá? Então eu falo muito para vocês aqui quando a gente está conversando sobre a Trek, que a Trek a gente não quer que cicatrize. O Zen é a mesma coisa, a gente também não quer que cicatrize, porque se cicatrizar, vai tampar a saída do tubinho e aí ele deixa de funcionar também. Inclusive, o agulhamento que se faz depois da Trek para tirar essas cicatrizes também pode ser feito com o Zen. Então, se o Zen cicatriza, a gente pode fazer agulhamento. Gente, tá brabo hoje a voz, viu? Então a gente usa muito colírio depois do Zen também para impedir cicatrização. Glaucoma congênito. Luciana, não conheço o estudo do Zen para glaucoma congênito, até por essa questão de ser um procedimento novo, tá? Deixa eu achar mais dúvida aqui. A Regina perguntou se serve para glaucoma avançado. Sim, serve para glaucoma avançado, sim. Inclusive, é uma das melhores opções, já de moderado para avançado. Mais perguntinhas. O Schmidt falou se precisa fazer corte. Precisa fazer um corte, mas é um corte muito, mas muito menor do que o corte da Trek. Então, a Trek leva vários pontos, porque são cortes grandes e profundos. O Zen é um corte miudinho, então normalmente nem precisa levar ponto, tá? Dandan perguntou de preço. Pessoal, preço eu não posso falar, porque o Conselho Federal de Medicina não permite os médicos falarem preço de nada em rede social. É óbvio que é uma coisa super moderna, importada, então barato a gente não espera que vá ser, tá? É um pouco mais caro do que um assistente, por exemplo. Se você souber, você vai ter uma noção aí. Mas é uma coisa importada, uma tecnologia muito avançada, realmente não é muito barato. É impossível, vou ter que vender minha casa. Não, de jeito nenhum. Mas é um implante que custa mais caro do que se a gente fizer só a Trek. Então, o custo da Trek tradicional é um custo bem menor do que o custo do Zen. Então, o custo é uma questão que a gente acaba tendo que levar em conta. No SUS, por enquanto, não. Mas a tendência é que todo tratamento novo demora um pouquinho mais a chegar no SUS, mas a tendência é que daqui a um tempo chegue sim. Vamos lá para mais uma perguntinha. A Juliana perguntou quanto tempo em média dura um tubo e se depois do tubo pode colocar o Zen. Faz mais sentido o contrário. Primeiro o Zen,
E aí, o dia que esse Zen não funcionar mais, o tubo. Porque o tubo é uma cirurgia muito mais agressiva, tá? Então, faz mais sentido começar pelo Zen e partir para o tubo depois do que o contrário. Não que seja proibido, mas aí vai cair naquilo que eu falei de que, como é uma tecnologia nova, a gente não tem tantos dados sobre o que funciona e o que não funciona. Ateliê Nanda vai pro YouTube, sim, amanhã, 10 horas da manhã. Então, quem tá chegando agora e não tá sabendo de nada de Zen porque perdeu o começo da minha explicação, quem chegou agora, amanhã, 10 horas da manhã, a gravação da live tá lá no YouTube. Inclusive, todas as lives anteriores estão lá gravadas no YouTube também. Deixa eu ver como é que tá nosso horário. Ainda temos 10 minutinhos. Isabel perguntou aqui se eu faço esse tipo de cirurgia. Isabel, eu ainda não fiz porque ainda não teve tempo, porque acabou de chegar, é bem novidade mesmo. Mas eu tenho treinamento para fazer, sim. Inclusive aqui no Rio de Janeiro eu estava conversando hoje mesmo com o Rafael, que é o representante, acho que ele até tá aqui na live, e ele me contou que aqui no Rio de Janeiro, por enquanto, ninguém fez ainda o Zen. Mas tem vários médicos que ainda não fizeram só porque acabou de chegar mesmo, mas que tem treinamento suficiente para fazer, porque é um implante que o manuseio dele na cirurgia é muito parecido com o de outras técnicas que a gente já tem. Então, eu nunca fiz, mas posso fazer e pretendo fazer em breve. Vamos lá para a próxima dúvida. A Cristiana falou aqui que o marido dela já fez a TREC e fez 3 agulhamentos e o último sangrou, e aí ela pergunta se pode fazer o Zen. Bom, poder pode, mas qual que é a questão? O Zen e a TREC são procedimentos muito parecidos, eles são muito semelhantes em termos de ideia de como é o funcionamento, tá? Então é o mesmo princípio de drenagem de líquido. A gente tende a, se já fez uma TREC e não teve boa resposta, a gente tende a pensar mais nos tubos tradicionais. É proibido tentar o Zen? Não é proibido. Mas como o Zen e a TREC são muito parecidos, pode ser que, se não teve boa resposta com a TREC, talvez também não tenha boa resposta com o Zen. Tem estudo científico para basear essa minha resposta? Não, cai de novo no problema que eu falei de que é uma coisa muito nova e que muitas informações a gente ainda não tem baseado em dados científicos reais. Então, eu digo isso baseado um pouco em pensando na lógica e em como o Zen funciona, tá? Mais uma perguntinha aqui. O Schmidt teve uma ótima ideia aqui. Ele perguntou se o Zen é tão fininho, será que é possível colocar mais de um? Ótima pergunta. Sim, é possível colocar mais de um. Inclusive, é possível fazer mais de uma TREC, é possível colocar mais de um tubo. Então, até aquele tubo que eu falei que é grandão, que é do tamanho da minha unha, tem pessoas que têm mais de um, porque cabe. Geralmente a gente faz essas cirurgias principalmente na parte de cima do olho, onde a pálpebra tampa, e tem espaço para duas, uma no cantinho de cá e uma no cantinho de cá. Então cabe no olho 2 TRECs, 2 tubos, 2 ENs, tá? Dá para fazer 2 vezes sim. Então pode acontecer de se fizer um, e aí como eu disse que deixa de funcionar com o tempo, como todos os tratamentos. Aí passou lá 5, 10 anos, deixou de funcionar, pode fazer outro? Pode colocar outro do outro lado, tá? O Cláudio perguntou se fica no trabéculo, que é o trabeculado, ou se fica encostando no globo ocular, se dá para tocar a pálpebra. Ele fica, a gente insere ele
pelo lado de dentro do olho. Então, a gente vai com ele de dentro do olho para fora, em direção ao branco do olho aqui em cima. Então, o cortezinho, ele é microscópico na córnea, que é a parte transparente da frente do olho, e aí ele vem dentro de um injetorzinho, como se fosse uma agulha. E aí a gente empurra ele em direção ao branco do olho aqui em cima. Ele não fica arranhando na pálpebra, porque ele fica recoberto pela conjuntiva, que é essa pelezinha fininha que cobre o branco do olho, tá? Então, ele não vai ter contato direto, você não vai sentir que o Zen tá no seu olho. Eu imagino que seja essa a tua preocupação, tá? Então, não vai sentir que o Zen tá no olho, porque ele fica recoberto pela conjuntiva, que é essa pelezinha do olho. Então, ele fica ali embaixo da pálpebra, mas não vai sentir que tá tocando. Julie FP20, ela tá me contando aqui que fez a cirurgia de catarata e de traque e que a visão não voltou. E aí ela pergunta se com o Zen se a visão pode voltar. Julie, nenhum tratamento disponível para o glaucoma traz de volta a visão. Todos eles são para manter a visão que atualmente você tem. Então, quando a gente faz uma cirurgia de glaucoma, o nosso objetivo não é melhora de visão, e sim manutenção da visão. Então, o Zen, do mesmo jeito que a Trek, ele não vai trazer a visão de volta, ele vai manter a visão que você tem. Esse é o objetivo, tá? Próxima dúvida sobre o Zen. Tem gente me dando bronca aqui nos comentários, gente. Tem gente me dando bronca porque eu tava sem voz, minha mãe tava falando aí pra eu falar devagar e o pessoal tá brigando aqui pra eu escutar minha mãe. Quem foi? Rosa. A Rosa botou aqui, doutor, escuta a mamãe. Conselho de mãe, né, gente? Conselho de mãe a gente sempre escuta. Ela deve estar rindo agora, porque eu não escuto nada que ela fala. Próxima dúvida sobre o Zen. Deixa eu achar. Vou voltar um pouquinho aqui no chat para achar as dúvidas que vocês mandaram mais no começo e que eu não vi. Cadê? E lembrando para o pessoal que chegou depois, que eu vi que teve um monte de gente perguntando sobre a gravação da live. Pessoal que entrou depois, a live amanhã vai estar no YouTube. Não fica gravada aqui no Instagram, mas fica gravada lá no YouTube. O João Lúcio, voltei bastante aqui, achei a pergunta do João Lúcio lá no começo. Ele perguntou se tem algum cuidado ou tratamento para preservar o estágio do glaucoma, para não chegar ao estágio pior e para não chegar até a cegueira. João, a gente tem diversas opções de tratamento para o glaucoma e agora mais uma com a chegada do Zen. O grande racional que a gente faz para que não se chegue à cegueira é lançar todos os tratamentos na hora certa. Por quê? Como eu disse, os tratamentos para o glaucoma, eles não duram a vida inteira. Então, não tem como a pessoa que tem glaucoma começar a usar um colírio e ficar com aquele mesmo colírio pela vida toda. Uma hora vai ter que mudar esse tratamento. A pessoa que faz uma track, que implanta um Zen, também não vai durar a vida toda. Então, a grande dica para não perder visão é saber a hora certa de trocar de um tratamento para o outro. Como que a gente sabe isso? O único jeito é acompanhando com os exames, porque o glaucoma, na grande maioria dos casos, não dá sintoma. Então, o que vai dizer se está na hora de fazer, por exemplo, o implante de um Zen, é estar acompanhando com os seus exames e os exames estarem dando os sinais de que o seu glaucoma não está bem controlado. Então, em geral, a gente começa com colírio, começa
com laser de trabeculoplastia. Se os exames vão mostrando piora, a gente faz uma cirurgia minimamente invasiva, funciona por um tempo, piorou de novo, a gente pode fazer um Zen. Depois disso, a gente pode fazer uma TREC, pode fazer um tubo, pode fazer uma ciclofotocoagulação. Então, o que a gente quer para o tratamento do glaucoma? A gente quer ter muitas opções de tratamento disponíveis, e por isso que a chegada do Zen é tão legal, porque é mais uma opção. Porque quanto mais opções a gente tem, mais tempo de visão a gente tem. Então, a gente certamente tem tratamentos suficientes para detectar o glaucoma num estágio inicial e ir lançando mão desses tratamentos na hora certa para preservar a visão pela vida toda, tá? Então, eu falo aqui para vocês que a gente tem mais de 10 tipos diferentes de tratamento do glaucoma, e quanto mais tipos diferentes tiverem, melhor. Até porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, então a gente precisa cada vez mais usar esses recursos para conseguir preservar a visão pela vida toda. Então, consegue manter um glaucoma enxergando pela vida toda? Sim, conseguimos. É só a gente saber usar todos esses recursos que a gente tem disponíveis. Próxima perguntinha, deixa eu ver como é que estamos de horário. Eu acho que agora tá acabando o nosso tempo. Agora eu passei da hora até um pouquinho, mas eu vou achar aqui uma última dúvida para responder. Ah, achei uma boa. Miguel Pacífico pergunta aqui se ele é indicado também para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Ótima pergunta, Miguel. O Zen, quando eu falei que a gente implanta ele de dentro para fora, essa implantação ela é através da região do ângulo. Então, a gente precisa ter uma boa visão do ângulo para poder implantar o Zen. Então, ângulo fechado não é a melhor das opções, mas essa barulheira é minha cachorra jogando bola aqui do lado, gente. Então, ângulo fechado para o Zen não é a melhor das opções, tá? Mas é possível. Por quê? Porque quando a gente opera a catarata, a gente abre o ângulo. Então, fazendo os dois procedimentos juntos, a gente pode tirar a catarata, aí na hora mesmo, isso já vai melhorar a visualização do ângulo. E aí a gente pode fazer o implante do Zen. Então, glaucoma de ângulo fechado não é a melhor das opções de tratamento para o Zen por conta dessa dificuldade um pouquinho de visualização. Mas, fazendo junto com a catarata, é possível a gente abrir o ângulo e implantar o Zen no mesmo procedimento. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Então, hoje a live teve de tudo, hein? Hoje teve tosse, teve cachorro latindo. Quem perdeu essas emoções da live de hoje, amanhã, às 10 horas da manhã, corre para ver a gravação lá no YouTube. Quem eu não respondi, quem teve dúvida sobre outros assuntos, ou então até dúvida sobre o Zen mesmo, mas que acabou que eu não achei aí no chat, quem teve outras dúvidas aí sem ser respondidas, me manda amanhã na caixinha de perguntas que eu vou abrir nos stories. E a gente se encontra na quarta-feira para vídeo no YouTube e todo dia aqui no Instagram. Aproveitando para dar um aviso para vocês, sexta-feira que vem não vai ter live, excepcionalmente. Por quê? Porque na sexta-feira que vem eu vou deixar de ser médica um pouquinho e vou virar paciente. Eu vou precisar fazer uma cirurgia na sexta-feira que vem. É um procedimento que a recuperação é bem tranquila, mas aí na sexta-feira que vem não vai ter live. A gente se vê só na outra semana, então, aqui na live, tá bom? Um beijo pra vocês, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês aí de toda semana. Um ótimo final de semana pra vocês. Tchau, tchau. Beijo.